Ok, pessoal, vamos aqui trabalhar com um assunto que é muito interessante, muito importante na escola, que é o assunto de sequências. E o GeoGebra nos ajuda de forma muito especial nesse sentido. Então, já estou aqui com o meu GeoGebra aberto. Eu vou inserir alguns controles deslizantes que serão aquilo que é importante no nas nossas sequências. Vamos pensar o seguinte: o que é que a minha sequência precisa? Toda sequência precisa. Vou colocar aqui de números inteiros, tá, pessoal? Depois vocês poderão adaptar isso daqui para qualquer número real. Então, a primeira coisa que nós precisamos é de um primeiro termo da nossa sequência. Então, eu vou chamar esse controle deslizante aqui de primeiro, tá bom? Vou deixar de 1 até 30 com incremento de 1. Vou dar o OK. Pronto. Nosso primeiro termo já está aqui definido. Vamos agora colocar um outro controle deslizante para a razão da nossa sequência. Então, vou chamar de razão mesmo. Tá bom? A razão aqui. Também vai de 1 a 30, vou dar o OK. E o nosso terceiro controle deslizante vai dizer para mim aqui onde quantos termos eu vou ter. Então, eu vou colocar esse controle aqui com o nome termos. Tá? Vou também deixar de 1 até 30. É sempre importante que o incremento seja de 1 em 1. Tá bom? Vou dar o OK. Beleza. Já temos aqui, então, os três primeiros... as três primeiras coisas que eu preciso para construir nossa sequência, tá bom? Então, vamos ver. Eu tenho aqui o primeiro termo, que seria o A1. A razão, que seria o nosso R, no caso das progressões aritméticas, e o número de termos que nós vamos precisar. Eu vou agora fazer o seguinte: eu vou colocar uma caixinha de exibir e ocultar objetos para a gente poder diferenciar quando é uma progressão aritmética, tá bom? E quando é uma progressão geométrica. Então, eu vou só colocar ela aqui e depois a gente vai atribuir valor a ela. Então, eu tenho aqui uma caixinha de visibilidade para a progressão aritmética e outra para a progressão geométrica. Ok, vamos aplicar aqui, pronto. Então, coloquei essas duas caixinhas aqui de visibilidade, tá bom? Daqui a pouquinho a gente atribui a quem que elas vão responder. Joia. Agora, o que nós temos que fazer? Nós temos que identificar como construir a nossa sequência. Tá bom? Deixa eu esconder esses eixos aqui e a nossa grade para ficar um pouco mais tranquilo. E depois vocês configuram também a aparência do jeito que vocês quiserem. Por enquanto eu vou deixar ele desse formato aqui, só para a gente ver que funciona. Bom, vamos colocar aqui, por exemplo, um termo, uma expressão que garanta a construção dessa nossa sequência. Então, eu vou usar o termo sequência, tá bom? Ali no campo de entrada, vamos usar o termo sequência. Tem vários tipos de sequência que vocês podem estar trabalhando. Eu gosto sempre de usar essa daqui, que é a quarta expressão, tá bom? Para a gente poder trabalhar essa geração das nossas PAs e PGs, tá bom? Então, essa sequência que usa uma expressão, uma variável, o valor inicial e o valor final. Então, qual é a expressão que você quer fazer, tá bom? O que você quer produzir aqui? Qual seria a sequência que você quer? Então, eu vou copiar aqui uma fórmula, né? Que seria o quê? Se for progressão aritmética, seria quem? Deixa eu só pegar aqui a minha canetinha para a gente rabiscar aqui um pouquinho rapidinho. Se fosse uma progressão aritmética, seria assim: AM igual ao A1 mais o N menos 1 vezes a razão, certo? Então, se fosse uma progressão aritmética, era desse formato. Se for uma progressão geométrica, vai ser o AN igual ao A1 multiplicado aqui
pela razão elevado a n menos 1. Pronto, então aqui nós temos as duas fórmulas que nós poderemos seguir para construir a nossa sequência aqui. Então, no lugar de expressão, nós vamos escrever exatamente essa expressão do termo geral da sequência de progressão aritmética. Então, eu vou dizer o que? Que vai ser o A1. Quem é o meu A1? É o primeiro aqui. Então, eu vou colocar aqui o nome primeiro. Vai ser o A1 o primeiro, mais... Vou abrir aqui os parênteses, né? E colocar n menos 1. Só que ao invés de colocar n menos 1, a gente pode colocar aqui uma variável i, tá bom? I menos 1. Vou já explicar para vocês o porquê que a gente vai, ao invés de colocar n, vai colocar i. Por quê? Porque essa nossa variável i vai indicar para o GeoGebra quantos termos eu vou querer fazer. Então, ela vai desde o primeiro até o último. Esse último vai ser o nosso n. Quando a gente indicar para ele, olha, eu quero que você faça a variação de 1 até n, tá? Então, ele vai entender dessa forma. Vocês vão trocar o n da nossa fórmula da PA, vai trocar por i. Então, já fiz aqui. Então, seria n menos 1, eu coloquei i menos 1, vezes, então vou colocar a multiplicação aqui, vezes a razão. E a razão é aqui com a nossa razão mesmo, a palavra razão, porque eu coloquei no controle deslizante para razão, eu coloquei dessa forma. Beleza, então aqui, olha, está escrito a minha expressão, tá vendo? Que seria o termo geral da nossa sequência de progressão aritmética. Seria esse mesmo que está aqui, ó. Agora vamos lá, vamos dar prosseguimento aqui. Qual é a variável que nós escolhemos para representar, para fazer com que o GeoGebra construa a nossa sequência? Usamos a variável i. Então aqui onde está escrito variável, vocês vão trocar tudo por i. Pronto. Qual é o valor inicial dessa variável? Ora, toda progressão, toda sequência começa no valor 1, no i igual a 1, que seria o primeiro termo. Então vai começar de 1, que representar o primeiro termo, até o valor final n, que está representado aqui por esse controle deslizante, que é os termos, tá bom? Então, vou colocar aqui termos. Pronto, tecnicamente já estaria pronta. Vamos verificar aqui como é que vai ficar. Vou dar aqui um Enter, tá bom? Olha só. Então, ela me deu aqui, já construiu para mim uma lista que ele chamou de L1, tá bom? Então, essa lista aqui está dizendo, porque tá tudo com 1, tá vendo? Então, o primeiro termo é igual a 1, a razão é igual a 1 e a quantidade de termos é igual a 1. Então, nós teremos apenas um elemento. Se eu colocar aqui o meu termo valendo 2, aí ele já constrói ali o meu segundo termo. Ó. Fica 2 termos. Se a razão aqui for 2, ele já me constrói o primeiro e o segundo termo. Tá bom? Se eu mudar aqui o primeiro termo para 2... ele me constrói o primeiro e o segundo termo baseado aqui nos meus controles deslizantes. Se eu quero aqui colocar 4 termos, então eu vou ter aqui o total de termos certinho na minha lista. Beleza, então já consegui construir a minha progressão aritmética. E essa lista 1 vai ser a progressão aritmética, ok? Vamos então agora construir a progressão geométrica. Vamos fazer na mesma construção algo que dê para trabalhar os dois temas, tá bom? Então, vamos de novo aqui no nosso campo de entrada, construir uma sequência novamente, olha, sequência. Vou usar aqui essa quarta sequência aqui, ó. É a quarta sequência que usa uma expressão, uma variável, o valor inicial e o valor final da nossa variável. Qual é a expressão agora? Vamos tentar escrever essa expressão aqui, olha, A1 vezes Q elevado a N menos 1. Só que no lugar do n, vamos trocar por quem? Por i. Então, a expressão vai ser o A1, que é o primeiro aqui, ó. Então, vamos colocar aqui, vai ser o primeiro, vezes, coloca lá o asterisco, vezes quem? A razão, né? Então, vou colocar aqui a razão, vou colocar essa razão entre parênteses, porque ela vai estar elevada lá a uma potência, tá bom? Então, a razão, vou fechar os parênteses aqui na razão, elevado, que é o chapeuzinho do vovô, e abrir os parênteses novamente e colocar o i menos 1. I menos 1. Pronto. Veja,
essa expressão aqui, ó, primeiro vezes a razão elevado a i menos 1, é essa expressão da PG aqui, tá bom? A 1 vezes q elevado a n menos 1. Beleza, então agora o que eu vou fazer? Vou definir minha variável, que é a variável i novamente. O valor inicial vai começar do 1 e vai até o valor final, que é o total de termos que eu desejo. Então, vai até o valor que o controle deslizante termos indicar. Novamente, nós vamos ter aqui, então, a nossa sequência, tá bom? Só que agora vamos ter uma progressão geométrica. Observe, então, que agora foi criada a lista 2. Então, a lista 1 vai ser uma PA com esses mesmos valores dos controles deslizantes, e a lista 2 vai ser a PG, tá bom? Bem, já está criada, mas ainda não está aqui visível na nossa janela de visualização. Então, o que vai acontecer? Eu vou eu vou apagar aqui esse nosso rascunho. O GeoGebra também conta com esse recurso, viu, pessoal, de escrever aqui na própria tela. Talvez você está fazendo aí alguma atividade que precisa riscar aqui na tela com a sua canetinha digitalizadora. O mouse é mais complicado para riscar com o mouse, mas mesmo assim ainda dá para fazer igual eu fiz aqui agora. Mas vocês podem usar também a tela aqui do GeoGebra para escrever, para poder fazer uma aula aí dinâmica com os estudantes. Ok, vamos então agora fazer o seguinte, vamos inserir uma caixa de texto, tá bom? E nessa caixa de texto a gente vai dizer o seguinte, vai escrever a sequência agora como a gente gostaria que ela aparecesse aqui na janela de visualização. Então eu vou marcar aqui a fórmula LaTeX, que é para poder aparecer aquela letrinha mais legal aqui, parecido com a matemática, tá bom? Então está marcado aqui a fórmula LaTeX, eu vou escrever assim, ó, A underline N. Olha ali, esse underline é para fazer os subscritos aqui. Vai ser igual, e aí eu vou escrever agora a minha sequência. Mas ao invés de escrever a sequência aqui, eu vou aqui na caixinha de objetos, ó, e vou pedir para que apareça a lista 1, tá bom? A lista 1 é a nossa PA. Então vou dar um OK, ela já apareceu aqui na minha janelinha. Vou criar outro texto, tá bom? Do mesmo formato. Vou agora colocar aqui a underline N, a N vai ser igual a quem? A nossa outra lista, que seria a lista 2. Pronto, já está aqui visualizado, vou dar um OK e está aqui também. Vou sair da ferramenta de texto, vou deixar essas listas em negrito aqui, vou deixar de pequena, vou deixar ela grande ou muito grande, como vocês preferirem, tá bom? A mesma coisa na outra, vou deixar em negrito e deixar muito grande. Pronto. Já temos aqui as duas progressões. Observe que elas estão, uma é PA e a outra é PG, tá bom? Aqui, com essas caixinhas de visualizações, vocês vão controlar quem é que vai aparecer, tá bom? Vamos verificar como é que vocês vão fazer isso. O nome dessa caixinha de visualização aparece aqui, né, na mensagem, é valor booleano A. É esse mesmo valor aqui, ó, A. E a outra caixinha é B, tá bom? Então, se essa caixinha aqui é marcada, observe que ela passa de false para true, quer dizer, falso e verdadeiro. Então, quando ela está desmarcada, ela é falsa. Quando está fechada, aqui marcadinha, é verdadeira. A gente vai dizer o seguinte, que quando essa caixinha A da progressão aritmética estiver marcada, é para aparecer essa nossa sequência progressão aritmética. Quando essa segunda caixinha estiver marcada, é para aparecer a progressão geométrica. Como é que a gente faz isso? Bem tranquilo, a gente vai vir aqui, ó, na caixinha de texto e vai condicionar ela à nossa caixinha de visualização. Vou abrir aqui as propriedades da caixinha de texto, desse primeiro texto, e lá nas propriedades dela, onde tem avançado, a gente tem aqui aqui, ó, na aba avançado, tem essa condição aqui, ó, condição para exibir objeto. Então, eu vou dizer que a condição é a condição do A, tá vendo? Eu coloquei o Azinho, que é o nome do valor booleano A. E olha o que acontece então agora. Quando eu desmarcar aqui, ó, a caixinha,
da progressão aritmética, ela também desaparece, ela perde a visibilidade aqui, ó. Tá bom? Então ficou bacana assim, ó. Vamos então fazer o seguinte, vamos para outra caixa de texto agora da PG e vamos dizer que queremos que ela só apareça quando a caixinha B for positiva, estiver com o valor positivo, tá bom? Então aqui está a nossa condição para exibir esse texto da PG. Basta colocar o nome da caixinha de visualização que ela já vai entender que seria positivo. Então, se eu desmarcar as duas, desaparece as duas. Se eu marcar só progressão aritmética, aparece só a progressão aritmética. Se eu quiser deixar as duas visíveis, para ver a diferença uma da outra, eu posso deixar também. O fato é que quando a gente mexer aqui nos controles, o primeiro termo das duas vai ser 7, a razão vai ser 6, e eu quero as duas aí com 9 termos. Então, você vai ter aí as suas duas progressões com 9 termos, sendo que a progressão geométrica cresce exponencialmente, né? Dá para vocês fazerem esse comando aí com os estudantes. Então, a progressão aritmética em cima, a progressão geométrica aqui embaixo. Podemos até mexer um pouquinho nesse textinho aqui. Eu vou dizer assim, a primeira é uma PG, PA. Pronto, olha aí. Vou mudar um pouquinho aqui para poder ficar identificado que seria... Vou deixar aqui uns espacinhos livres. Pronto, essa primeira seria PA. Ok aqui. Olha, já apareceu o nome PA. E essa segunda, organizando aqui, vou colocar também PG. PG. Ok, dá um espacinho aqui também para ela, para poder só indicar ali aqui. Pronto. Olha aí. Aí nós temos a indicação da primeira aqui é uma progressão aritmética, a segunda aqui é uma progressão geométrica. Primeiro termo aqui você controla, a razão você controla e o total de termos também você controla, tá bom? E aqui você escolhe quem que você quer visualizar no momento. Legal? Então vocês podem fechar aqui, depois vocês, quem achar interessante pode organizar a visualização, os controles deslizantes das caixinhas de visualizações e as cores, vocês podem configurar à vontade, tá beleza? Ok, pessoal, possam fazer bom uso desse material. Um abraço geogébrico a todos.